Oi, meu nome é Eliana, eu faço parte do ateliê Nó de Duas. Nessa aula eu vou te ensinar a fazer a bolsa caju. Essa é uma bolsa carteira bem colorida, cheia de brasilidade, toda feita em crochê fio conduzido e com um ponto em textura. Para fazer essa peça, nós usamos o fio Bela Arte, um fio 100% algodão mercerizado que é ótimo para fazer peças em fio conduzido. Você vai precisar de um novelo na cor gerimum, um novelo na cor morango, um novelo na cor samambaia, também um novelo na cor safira e 2 novelos na cor yellow. Você também vai precisar de uma agulha de crochê tamanho 3 milímetros, uma tesoura, uma agulha de tapeçaria e marcadores de ponto. Nós também vamos usar 2 botões imantados para costurar, 2 argolas articuladas e uma alça para a bolsa. Vamos começar com o fio da cor verde fazendo um nó corrediço e depois 67 correntinhas. Pule a primeira correntinha e passe a agulha na segunda. Vamos já começar a conduzir os fios amarelo e laranja. Para isso, coloque os fios por cima da agulha, deixando uma sobra. Segure e faça o ponto baixo normalmente. Lace o fio e puxe, lace e tire as 2 alças. Esse é o primeiro ponto baixo e os outros fios já estão sendo conduzidos. Para ajudar na hora de fechar a carreira, vamos colocar um marcador de pontos nesse primeiro ponto. O segundo ponto será no mesmo lugar do primeiro. Passe a agulha pela mesma correntinha e por baixo dos fios conduzidos. Lace o fio e puxe. Aqui nós já vamos fazer uma troca de cor. Vamos pegar agora o fio amarelo, laçar e com ele terminar esse ponto baixo. Assim nós temos 2 pontos em verde e a agulha já está com o fio amarelo para continuar. O terceiro ponto vai ser também no mesmo lugar. Passe a agulha pela mesma correntinha e por baixo dos fios que serão conduzidos, dessa vez o laranja e o verde. Lace o fio amarelo, puxe. Lace o fio amarelo novamente e termine o ponto baixo. Nós fizemos até agora 3 pontos baixos e todos eles feitos na mesma correntinha, sendo 2 verdes e 1 amarelo. Vamos agora continuar crochetando sobre as próximas correntinhas. Então, essa aqui a gente já fez, vou para a próxima, passo a minha agulha por ela e também por baixo dos fios conduzidos e faço o ponto baixo. E sigo para a próxima correntinha. Agora será um ponto sobre cada correntinha e faremos um total de 9 pontos com a cor amarela. No fio conduzido, a forma de fazer o ponto é a mesma. O que muda é que você precisa segurar os fios que estão sendo conduzidos junto à sua base, de forma que ele não fique nem muito frouxo e também nem muito esticado. Vou fazer agora o 9º ponto amarelo e como o próximo será verde, nesse 9º ponto a gente faz a troca de cor. Laço o fio amarelo e puxo. E na última laçada, ao invés de fazer com fio amarelo, a gente laça o fio verde e termina o ponto baixo com ele. Então, vamos fazer 5 pontos com o fio verde, agora conduzindo o fio amarelo e o fio laranja. E lá no 5º ponto, no último ponto, a gente faz novamente a troca de cor. Vamos fazer essa sequência de 9 pontos amarelos e 5 pontos verdes até sobrar apenas uma correntinha. Aqui está a sequência feita até o final, terminando com 9 pontos amarelos e já fiz a troca de cor para o verde e sobrou uma correntinha. Nessa última correntinha a gente vai fazer igual lá no começo, vamos fazer 3 pontos em cima dela. Então, o primeiro ponto vai ser verde, o segundo ponto no mesmo lugar também vai ser verde, e mais um ponto, o terceiro no mesmo lugar, também verde. Agora vamos virar a nossa peça. Nós vamos continuar crochetando, só que agora do outro lado das correntinhas, pegando a alcinha de lá. Com isso, a gente vai fazer a base da nossa bolsa. Coloque esse fio que sobrou do começo para o lado de lá. Vamos fazer mais 3 pontos nesse mesmo lugar que fizemos os últimos 3 pontos. Então, eu passo a agulha por aqui, coloco os fios que serão conduzidos por cima dela, seguro e faço o ponto baixo. Até aqui nessa volta a gente tem 4 pontos verdes, então vou fazer mais um ponto verde.
Continuo passando a agulha pelo mesmo lugar de base, por baixo do fio conduzido e faço o meu ponto verde, só que dessa vez, como esse será o quinto verde, a gente vai trocar de cor. Então, para terminar esse ponto baixo, eu vou laçar a cor amarela e terminar o ponto com ela. Agora, já com a cor amarela, eu vou fazer mais um ponto nesse mesmo lugar. Então, passo a agulha, dessa vez conduzindo o fio verde e o fio laranja, e faço o meu ponto baixo amarelo. Então, nessa última correntinha, a gente fez 6 pontos baixos, sendo 3 pontos para o lado de lá e agora 3 pontos para o lado de cá. E nós continuamos aquela sequência. Então, depois dos 9 pontos amarelos, a gente fez 5 pontos no verde e agora já comecei com a sequência amarela. Então, já fizemos um ponto amarelo e vamos seguir com a sequência dos 9 pontos. Só que agora a gente vai retornar a fazer um ponto sobre cada correntinha, dessa vez pegando o outro lado da correntinha. Para identificar onde colocar a agulha, você pode procurar o ponto baixo e olhar aqui a parte de baixo dele, lembrando que ele está de cabeça para baixo. Então, vem aqui e passa a agulha bem nesse lugar. E aí faz o seu ponto, não tem erro. Vamos fazer 9 pontos no amarelo, aqui eu tenho 8, então falta mais um ponto. E nesse nono ponto, vamos trocar para o verde. E seguir aquela sequência de 9 pontos amarelos e 9 pontos verdes. Só preste atenção que os pontos do lado de cá não vão casar com os pontos do lado de lá. Então, o importante é você seguir a sequência certinho, de 9 amarelos e 5 verdes, até sobrar apenas uma correntinha lá no final. De volta, fiz toda a sequência do lado de lá, completando essa volta de um lado e do outro da nossa correntinha de base. Terminei com os 9 pontos amarelos, já fiz a troca para o verde. E sobrou aqui uma correntinha no final, que é a mesma correntinha que a gente fez os primeiros pontos lá no começo. Então, a gente começou com 2 pontos verdes. Para a gente terminar a sequência de 5 pontos verdes, então a gente precisa de mais 3 pontos. E é justamente a quantidade de pontos que a gente vai fazer aqui, nessa mesma correntinha. Então, eu começo fazendo um ponto verde, depois vou no mesmo lugar e faço mais um ponto verde e depois o terceiro ponto verde, completando, enfim, os 5 pontos que a gente precisa na nossa sequência. Essa bolsa a gente vai fazer ela em crochê circular, ou seja, a cada carreira a gente vai precisar fechar a carreira, terminar com um ponto baixíssimo. E esse ponto a gente vai fazer passando a agulha no primeiro ponto da carreira, que é justamente o que a gente marcou com esse marcador de pontos. Então, eu vou tirar ele daqui, vou passar a minha agulha e vou fazer o ponto baixíssimo. Laço o fio, puxo pelo ponto e puxo pela alça. E você pode apertar esse ponto dessa forma aqui, para deixar ele bem justinho. Toda vez para começar uma nova carreira, você vai precisar fazer uma correntinha. Então, faço aqui a correntinha e vamos fazer o primeiro ponto da carreira. Esse ponto tem que ser sobre o primeiro ponto da carreira anterior, que é justamente onde a gente passou a agulha para fazer o ponto baixíssimo, bem aqui. Cuidado para não confundir esse lugar. Esse é um erro muito comum que pode fazer com que você perca a contagem de pontos. Então, eu passo a agulha bem aqui no primeiro ponto, onde a gente fez o ponto baixíssimo, e já vou voltar a conduzir. Coloco por cima os fios que estão sendo conduzidos e faço o primeiro ponto baixo. E já vamos colocar o marcador de pontos em cima desse primeiro ponto da segunda carreira, porque é nele que a gente vai fazer o ponto baixíssimo de fechamento lá no final. Então, esse marcador ajuda muito. Outra coisa importante, essa aqui é a correntinha de subida e esse aqui é o ponto baixíssimo. Eles dois não contam como ponto, então você nunca vai fazer nenhum ponto sobre eles. Esse aqui que é o último ponto que você vai trabalhar. Então, cuidado para não confundir, senão você também vai acabar errando a contagem de pontos. A partir dessa carreira, a gente sempre vai fazer um ponto em cima de cada ponto de base, pegando as duas alças do ponto de base. E essas partes nos cantos, onde a gente fez vários pontos na primeira carreira, são as quinas da nossa bolsa. Então, se a gente dobrar assim no meio, a gente vai entender como vai ser a bolsa. Ela vai ficar com o lado da correntinha para frente e um lado da correntinha para trás e virando aqui nessa quina.
Vamos para o próximo ponto. Passo a agulha pegando as duas alças do ponto de base e também por baixo dos fios que vão ser conduzidos. Laço o fio verde e puxo. Depois desse ponto verde, a gente vai ter um ponto amarelo. Então, eu já faço a troca de cor nele, deixando o fio verde pegando o fio amarelo para terminar o ponto. Vou dobrar aqui o canto da bolsa para já ajudar a dar o formato e fazer o próximo ponto. Passo a agulha pelo ponto da base por baixo dos fios conduzidos e faço o meu ponto baixo. Essa segunda carreira tem a mesma sequência de cores que a primeira carreira. Então, quando você tiver pontos amarelos embaixo, na primeira, faça pontos amarelos na segunda carreira. E onde tiver pontos verdes, faça pontos verdes, fazendo a troca de cor sempre na última laçada do último ponto antes da nova sequência de cor. Aqui eu já fiz 8 pontos amarelos e o próximo é o último ponto amarelo. Depois eu vou ter a sequência verde. Então, nesse último ponto, agora na última laçada para finalizar, eu pego a cor verde e faço a minha troca de cor. E sigo fazendo os 5 pontos verdes. Vamos seguir assim até chegar na próxima quina. E aqui está, cheguei na quina da bolsa e aqui a gente vai fazer um ponto verde em cima de cada um. Só que para ajudar, a gente já pode virar essa parte, dobrar, como se fosse dobrando ao meio, já dando o formato da bolsa, dessa forma aqui. Assim fica mais fácil da gente fazer os pontos e evita que esses pontos fiquem muito largos ou que a bolsa fique no formato estranho. E então siga fazendo os pontos, virando a bolsa conforme você for avançando. Virei aqui, vou segurar ela dobrada para me ajudar. E agora eu já estou do outro lado. Então, é só continuar fazendo os pontos normalmente. Olha só como ficou essa quina, já dobrada. Então, já dá para ver o formato que a bolsa vai ficar. Agora, eu vou continuar fazendo os pontos amarelos e verdes até chegar no final. Aqui está a sequência, o meio ainda não ficou dobrado, mas aos poucos ele vai ficando. Cheguei aqui no final, nessa curva do lado de cá. Então, nela vai ser a mesma coisa, a gente vai dobrar o meio para ajudar e vamos fazer um ponto sobre cada ponto verde que temos aqui. Para terminar essa carreira, faltam 3 pontos verdes, então, eu vou fazer aqui o primeiro, o segundo e o terceiro e último ponto, prestando muita atenção que esse é o último ponto. Não faça nenhum ponto sobre o baixíssimo e a correntinha que a gente fez lá no começo. Por fim, vamos fechar essa carreira, fazendo um ponto baixíssimo no ponto que está marcado. Então, eu tiro o marcador, passo a agulha e faço baixíssimo, bem apertado para a gente conseguir fazer essa quina da bolsa ficar igual a do outro lado. E vamos à terceira carreira. Faço uma correntinha, passo a agulha pelo primeiro ponto, ou seja, o ponto que a gente acabou de passar, para fazer um baixíssimo, e já vou conduzir os fios, colocando eles por cima da agulha, e agora faço o meu primeiro ponto verde. Nessa carreira, a gente vai ter só um ponto verde no começo e já vamos começar com ponto amarelo. Então, nesse primeiro, a gente já faz uma troca de cor. Primeiro ponto feito, já vou colocar o marcador nele. E vamos seguir com a nossa sequência, que agora será de 11 pontos amarelos e depois 3 pontos verdes. Então, eu vou fazer aqui 11 amarelos, continuando a conduzir. No 11º ponto, eu troco de cor e agora faço 3 pontos verdes, trocando de cor novamente no terceiro ponto. E vou continuar com essa sequência, dando toda a volta na bolsa. Com a terceira carreira vai ficar dessa forma aqui, e dobrada vai ficar assim. Agora, no final, eu terminei os 11 amarelos e falta apenas os pontos verdes. Lá no começo a gente fez um, então para terminar a sequência faltam 2 pontos bem aqui. Lembrando de não fazer no baixíssimo nem na correntinha. Então, vou fazer o primeiro ponto e depois o segundo e último ponto verde. A próxima carreira vai ser toda na cor amarela, ou seja, o primeiro ponto dela já vai ser amarelo. Então, a gente precisa fazer a troca de cor antes. Então, essa troca de cor vai ser agora, nesse último ponto verde.
Então, eu finalizo ele pegando o fio amarelo. E vamos fechar a carreira fazendo ponto baixíssimo, também já com esse fio amarelo. Então, eu tiro o marcador, passo a minha agulha pelo primeiro ponto e faço o baixíssimo. Para começar a quarta carreira, eu faço uma correntinha e o primeiro ponto nesse mesmo ponto que fizemos o baixíssimo. Passo a agulha, coloco os fios que serão conduzidos, que agora vai ser o verde e o laranja, e faço o primeiro ponto amarelo. Vou marcar esse ponto e agora seguir pela carreira, fazendo todos os pontos dela na cor amarela. Mesmo sendo toda de uma cor só, você precisa continuar a conduzir os fios. Finalizei a quarta carreira toda em amarelo. Nessa carreira, eu já terminei fazendo ponto baixíssimo, sem fazer nenhuma troca de cor. E agora vamos para a próxima carreira, que é a quinta. Então, eu faço uma correntinha e o primeiro ponto bem aqui, onde a gente fez o baixíssimo, que é esse que está marcado. Então, eu passo a minha agulha, pego os fios que eu vou conduzir e faço o primeiro ponto. Marco novamente. E essa quinta carreira, a gente vai começar com 3 pontos em amarelo. Então, eu fiz o primeiro ponto, faltam 2 pontos, o segundo e o terceiro. E nesse terceiro, vamos fazer uma troca de cor, dessa vez pegando o fio da cor laranja na última laçada do ponto. Vamos fazer 3 pontos na cor laranja, conduzindo os outros fios. 1, 2, e agora no terceiro, na última laçada, vamos pegar o fio na cor verde. O próximo ponto é o ponto da castanha do caju. Esse é um ponto diferente. Ao invés de a gente passar a agulha aqui, no próximo ponto da base, a gente vai passar numa carreira abaixo. Então, na mesma direção, só que numa carreira abaixo, bem aqui. Esse vai ser um ponto bolha. Então, lace o fio, passe a agulha lá por baixo, na mesma direção do próximo ponto, só que na carreira de baixo. Continue conduzindo os fios. Lace o fio verde e puxe a alça até nivelar com a parte de cima. Lace e tire apenas 2 alças. Vamos fazer essa sequência até acumular 5 pontos na agulha. Então, laço o fio, passo pelo mesmo lugar, laço novamente e puxo até igualar aqui em cima. Depois laço e tiro apenas 2 alças. Agora, nós temos 2 pontos na agulha. Mais uma vez, laço o fio, passo a agulha pelo mesmo lugar, laço lá atrás, puxo, laço o fio e tiro 2 alças. E sigo assim até acumular 5 pontos na agulha. E aqui está, 5 pontos acumulados, todos no mesmo lugar de base. Para terminar, a gente precisa laçar e puxar por todas essas alças. Só que o próximo ponto vai ser laranja, então a gente vai fazer uma troca de cor nessa última laçada. Eu vou pegar o fio laranja, laçar e puxar ele por todas as alças, finalizando assim o nosso ponto texturizado, que vai ser a castanha do caju. Esse ponto vai ficar saltado para frente, então para já ajudar você, você pode ir ajeitando, dobrando ele, colocando ele bem lá para frente e apertando essa parte de cima. Esse ponto foi trabalhado bem aqui, então o próximo ponto que a gente vai fazer é esse aqui. A parte de cima dele ficou escondida, já que esse ponto é maior. Então, a gente puxa aqui para o lado até conseguir ver as 2 alças de cima. É aqui que a gente vai passar a agulha. Então, eu vou afastar a castanha para o lado, passar a agulha nas 2 alças do próximo ponto que está ali escondido e vou continuar conduzindo agora o fio amarelo e o fio verde. E vou fazer um ponto baixo com o fio laranja. Esse ponto, tente fazer ele o mais apertado possível, mas também não precisa se preocupar se a parte de cima dele ficar um pouco mais larga. Depois, na próxima carreira, a gente acerta isso.
Nesse lado de cá do caju, a gente também vai ter 3 pontos laranja. Então, esse aqui foi o primeiro, faltam 2 pontos. Agora é mais fácil, só continuar normalmente. E no terceiro, a gente troca novamente para a cor amarela. E olha só como ficou a nossa castanha. Você pode ajeitar novamente. Do lado avesso ela fica assim, com um buraquinho, e fica toda para frente da bolsa. Agora vamos fazer 7 pontos na cor amarela. E no sétimo, trocar novamente para o laranja. Vamos fazer 3 pontos no laranja e no terceiro, pegar o fio verde. Nós temos agora mais uma castanha. Para te ajudar nessa hora, você pode usar um marcador de pontos. Esse aqui vai ser o ponto que a gente vai fazer a castanha, só que lá na carreira de baixo. E esse aqui vai ser o ponto laranja, logo depois da castanha. Nesse ponto aqui, você pode colocar um marcador para te ajudar a identificar lá na frente. Então, eu deixei aqui meu marcador e vou fazer a minha castanha. Laço o fio verde, passo a agulha lá embaixo, laço verde e subo com ele. Agora laço e tiro 2 alças. E vou continuar fazendo isso até completar 5 pontos. Com 5 pontos na agulha, eu vou laçar o fio laranja e puxá-lo por todas as alças, fechando assim o ponto bolha. Vou apertar essa laçada e ajeitar o ponto bolha lá para frente, desse jeito aqui. E agora, com o marcador de pontos, ficou muito mais fácil identificar onde vai ser o primeiro ponto laranja. É aqui onde está bem marcado. Então, eu tiro o marcador, sem perder o lugar, passo a minha agulha por ele, continuo conduzindo os fios e faço o ponto baixo laranja. Dou mais uma ajeitada e agora vamos fazer mais 2 pontos laranja, trocando para o fio amarelo no terceiro ponto. E depois continuo a sequência fazendo 7 pontos na cor amarela. E é essa sequência que você vai repetir por toda a volta nessa carreira. 7 pontos amarelos, depois 3 pontos no laranja, um ponto bolha no verde, e mais 3 pontos no laranja e volta a repetir até dar toda a volta. Lembrando de usar o marcador de pontos para marcar o ponto laranja que vem logo depois da castanha. E assim vai ficar toda essa volta completa. Vão ser 5 cajus de cada lado. Aqui no final da carreira, eu terminei com 4 pontos no amarelo e já fiz o ponto baixíssimo para terminar. Vamos para a sexta carreira. Faça a correntinha e o primeiro ponto baixo aqui onde está marcado. Nessa carreira, a gente vai começar com 2 pontos amarelos, então fiz o primeiro, já marquei, e no segundo a gente já vai trocar de cor e pegar o fio da cor laranja. Vamos fazer então 9 pontos na cor laranja. Você vai fazer os pontos normalmente, inclusive aqui em cima do ponto bolha, ou seja, em cima do ponto verde. Essa parte de cima, as 2 alcinhas dele, são maiores, mas se você virar assim, fica fácil de visualizar. É só passar a agulha e fazer o ponto normalmente. Nessa hora aqui, é importante você fazer o ponto com a mesma tensão que você está fazendo nos outros, ou seja, mais apertado do que está embaixo. O mesmo vale para o primeiro ponto laranja, porque a parte de cima dele também pode ter ficado um pouco maior, igual aqui. Então, você vai fazer o ponto sobre ele e assim a castanha vai ficar ainda mais perfeita. Vou terminar os 9 pontos laranjas e no nono fazer a troca de cor pegando novamente o fio amarelo. Então, vamos fazer 5 pontos na cor amarela.
e depois continuar essa sequência de 9 pontos laranja e 5 pontos amarelos até dar toda a volta na carreira. Terminei toda a carreira 6 e olha só como que ficou. As castanhas ficaram muito mais arrumadinhas agora com essa carreira que foi feita por cima delas. Terminei a carreira fazendo 3 pontos em amarelo, já fiz o baixíssimo no ponto que estava marcado e agora vamos para a 7ª carreira, com aquela correntinha e o primeiro ponto baixo. Essa carreira 7 e também a próxima, a 8, são carreiras que têm a mesma sequência de cor da carreira que a gente fez antes, ou seja, toda vez que tiver um ponto amarelo embaixo, você também vai fazer um ponto amarelo. E toda vez que tiver um ponto laranja na carreira de baixo, você também vai fazer um ponto laranja. Então, aqui não tem segredo. É só fazendo assim até terminar essa carreira e repetir a próxima carreira da mesma forma. E aqui está, fiz as carreiras 7 e 8, que são idênticas à carreira 6. Então, aqui você consegue ver que essas três são iguais, né? A 6, a 7 e a 8. Agora eu vou começar a carreira 9, que vai ser igual à carreira 10. E essa carreira vai começar com 3 pontos amarelos e depois 7 pontos laranjas. Depois dos 7 pontos laranjas, você vai fazer 7 pontos amarelos e seguir essa sequência de 7 amarelos e 7 laranjas até chegar no final da carreira. Que você vai finalizar com 4 pontos amarelos para totalizar os 7 da sequência. Depois que terminar essa carreira, é só repeti-la toda novamente para fazer a carreira 10, que vai ser idêntica a ela. Você pode acompanhar toda essa sequência de pontos no gráfico do padrão, que está disponível na receita lá no blog da Fios Pinguim. E aqui estão as carreiras 9 e 10 prontas e o nosso caju está subindo. E vamos para as carreiras 11 e 12, que também vão ser iguais. Vamos começar fazendo 4 pontos em amarelo, depois 5 pontos no laranja, e então vamos começar a sequência de 9 pontos em amarelo e 5 pontos em laranja, e repeti-la até chegar no final. Essas carreiras vão terminar com 5 pontos em amarelo. Pronto, finalizei as carreiras 11 e 12. Vamos para a última carreira do caju, que é a carreira 13. Começamos com 5 pontos amarelos e depois vamos fazer apenas 3 pontos laranja. Depois desses 3 pontos, vamos fazer 11 pontos em amarelo. E então começar a sequência de 11 pontos amarelos e 3 pontos laranjas até o final. No fim da carreira, nós faremos 6 pontos em amarelo para completar a sequência. Com essa carreira pronta, o nosso caju está completo. Nós vamos fazer um caju de cada cor. Então, antes de começar a próxima carreira, vamos cortar essas duas cores aqui, a laranja e a verde, que são as cores do caju. O fio amarelo não precisa cortar. Lembre de deixar uma sobra para arrematar depois. O próximo caju nós vamos fazer de vermelho com a castanha em azul. Então, já separei esses dois fios, porque são eles que nós vamos conduzir na próxima carreira. Deixo as pontas do fio para dentro, se quiser você já pode arrematar. E vamos começar a carreira 14, fazendo uma correntinha e depois aquele primeiro ponto baixo. E nesse primeiro ponto, nós já vamos começar a conduzir os novos fios, o vermelho e o azul. É só colocar por cima da agulha e fazer o primeiro ponto, da mesma forma que a gente fez lá no começo da bolsa. Vou marcar e fazer essa carreira 14, que vai ser toda na cor amarela. Agora conduzindo as duas novas cores.
Ficou dessa forma aqui a carreira 14 e agora dá para ver o caju bem bonito na frente e atrás da bolsa. No último ponto dessa carreira, a gente vai fazer uma troca de cor, pegando a cor vermelha, porque na próxima a gente já vai começar a fazer o caju e vamos começar pelo meio do caju. Então, a gente já precisa botar na nossa agulha a cor que ele vai ter. Então, vou fazer aqui o último ponto, pegando o fio vermelho para finalizar. E fazer o ponto baixíssimo já com esse fio. Vamos começar essa carreira 15 fazendo 3 pontos no vermelho. Apesar da gente estar começando essa carreira no meio do caju, a sequência de pontos para fazer o padrão dele não vai mudar. Essa é a primeira carreira desse novo caju. Então, depois desses 3 pontos em vermelho, a gente vai entrar naquela sequência de 7 pontos amarelos e depois 3 pontos em vermelho, um ponto bolha no azul, que vai ser a nossa castanha, depois segue com 3 pontos em vermelho novamente, e aí retoma a sequência com os 7 pontos em amarelos e assim para frente até o final da carreira. Eu vou fazer por aqui e volto lá no final da carreira para mostrar como fazer a última castanha dela. Dei a volta na bolsa fazendo a primeira carreira desse caju vermelho, que tem a castanha azul. E agora eu vou fazer o outro pedaço daquele caju que a gente começou lá no começo. Então, aqui é o 7º ponto amarelo, fiz a troca para a cor vermelha. Vou fazer 3 pontos em vermelho, trocar para o azul e vai faltar a castanha do caju, que vai ser feita aqui no último ponto dessa carreira. Então, vamos fazer a castanha. Esse aqui é o próximo ponto e como nas outras, a gente vai para a carreira de baixo. Eu laço o fio, passo a minha agulha lá embaixo, laço o fio azul e puxo até igualar. Laço o fio novamente e tiro as 2 alças. O passo a passo é idêntico a todas as outras castanhas que você já fez. Então, eu vou repetir isso por 5 vezes até a gente ter aqueles 5 pontos na agulha. Da mesma forma que nas outras castanhas, você vai fazer a troca de cor agora, para finalizar o ponto bolha. Então, eu laço o fio vermelho e termino o ponto puxando ele por todas as alças da agulha. A única diferença está agora. Ao invés de você fazer um ponto baixo logo depois, você vai precisar fazer o ponto baixíssimo que vai fechar essa carreira. E esse ponto vai ser feito aqui, no ponto que está marcado. Então, é só passar a agulha e fazer o ponto baixíssimo. Vou ajeitar a castanha, apertar o meu ponto baixíssimo e pronto, está finalizada a primeira carreira do nosso caju vermelho. É importante prestar atenção na hora de fazer a próxima carreira, que nós temos aqui 3 pontos vermelhos e depois o ponto azul, que é o ponto bolha. Esse ponto azul é o último ponto da carreira. Do lado de lá, a gente tem os 3 primeiros pontos vermelhos. Esse aqui é o ponto baixíssimo, então cuidado para não fazer ponto nenhum sobre ele, senão a sua conta vai dar errado. Vou começar a próxima carreira com a correntinha, o ponto baixo aqui no primeiro ponto, que foi o mesmo onde a gente fez o ponto baixíssimo. Vou conduzir os 2 fios e marcar esse primeiro ponto. Vamos começar essa carreira com 4 pontos vermelhos e depois retomar aquela sequência de 5 pontos amarelos e 9 pontos vermelhos e repetir até o final. Lembrando que essa carreira sobre o ponto bolha é para você fazer prestando atenção em deixar os pontos com a mesma tensão, para a gente dar aquela finalizada no nosso ponto bolha e deixar a castanha bem bonita. Cheguei no final da carreira e vão faltar 5 pontos vermelhos para completar a sequência. Nessa hora é importante prestar atenção,
porque o quinto e último ponto vermelho vai ser sobre o ponto bolha, sobre o ponto azul, bem aqui. Esse aqui é o ponto baixíssimo que a gente fechou a carreira anterior, então não faz nenhum ponto em cima dele. Olha só, contando os 4 pontos lá do começo e agora os 5 pontos que a gente acabou de fazer, nós temos os 7 pontos da nossa sequência. Para terminar a carreira, é só fazer o ponto baixíssimo no ponto que está marcado. Agora, da mesma forma que o caju anterior, as duas próximas carreiras são idênticas à carreira que a gente acabou de fazer. Então, é só fazer onde tem ponto vermelho, e onde tem ponto amarelo, ponto amarelo. Logo em seguida, eu vou continuar fazendo as carreiras para completar esse caju. Dessa vez, no começo da carreira, a gente começa com o caju repartido no meio, como eu já mostrei. Mas mesmo assim, a sequência de cores de cada carreira repete o padrão do caju anterior. Então, para fazer as próximas carreiras, é só você seguir o padrão que está no gráfico na receita disponível lá no blog da Fios Pinguim. E aqui está o caju vermelho com castanha azul completinho. Tá vendo? Ele é idêntico ao caju laranja. A única diferença é que ele está deslocado para o lado. Então, esse caju aqui, ele ficou bem no meio da nossa finalização da carreira. Aqui eu já terminei a última carreira do caju daquele jeito, fazendo a troca para o fio amarelo, porque a próxima carreira vai ser toda feita no amarelo. E eu já vou fazer essa carreira conduzindo os fios que eu vou usar para o próximo caju. Aqui a gente escolheu fazer um caju azul com a castanha laranja. Então, eu vou manter o fio amarelo e o fio azul e só vou cortar o fio vermelho. Você pode seguir o nosso esquema de cores ou também escolher cores que você quiser para fazer os seus cajus. Vou começar aqui a carreira em amarelo e conduzindo as cores do próximo caju. A carreira toda amarela está finalizada. A partir de agora, você volta a repetir a sequência de carreiras lá do primeiro caju que a gente fez. E aqui está a bolsa praticamente completa. A gente fez um total de 5 cajus, sendo que nesse último que a gente fez em verde, a gente não fez a pontinha dele, deixamos 3 carreiras sem fazer, para dar uma graça, já que a gente começou o padrão com o finalzinho de um caju. Uma coisa importante para mostrar é que a cicatriz da finalização da carreira, ela fica um pouco deslocada, olha só. A minha começou aqui e terminou aqui. Isso é normal no fio conduzido. Então, se isso acontecer com você, não tem problema nenhum. É assim mesmo. Nessa última carreira, eu não fiz o ponto baixíssimo. A gente vai terminá-la de uma forma diferente. Vou cortar todos os fios, puxar o fio amarelo pela laçada. E com uma agulha de tapeçaria, vamos fazer um ponto falso, passando a agulha pelo primeiro ponto que está marcado e voltando com ela pelo mesmo buraco de onde o fio saiu, fazendo assim o ponto falso. Agora é só arrematar esse e todos os outros restos de fio pelo lado de dentro da bolsa. Essa é uma bolsa carteira que fica dobrada dessa forma aqui. O fio conduzido deixa a nossa trama mais estruturada, então no começo você vai precisar dobrar e apertar, e se precisar até colocar alguma coisa pesada em cima para ela ficar bem certinha. Para colocar a alça, a gente vai usar essa argola articulada. Vamos colocar ela aqui no meio da dobra, pegando apenas a parte de cima da bolsa. Uma de um lado e uma do outro na mesma reta. Para fechar a bolsa, vamos usar esses botões imantados, costurando um aqui na parte de fora e o outro também na parte de dentro. Vai ficar dessa forma aqui, um botão sobre o outro. Então, a bolsa caju ficou dessa forma aqui na frente e atrás ainda mais colorida. Os botões ficaram dessa forma aqui. Agora só falta colocar a alça. E está pronta a sua bolsa caju, perfeita para compor o seu look e muito prática para você levar as suas coisas por aí.